Aleluia, não desperdiça. Sabe
protagonista. Sabe por quê? Porque onde tem alguém com ele habitando, tem ele. Aleluia. Ele já começou a fazer, amados. Para quem criou expectativa para essa noite, ele já começou a fazer. Amém? Então, se você criou, já começa a desfrutar do que ele já está fazendo. Aleluia. Oh, glória. Pode se sentar, igreja. Aleluia. Aleluia, amados. Precisamos ter expectativa para todos os cultos. Sabe, eu já falei isso várias vezes e irmãs também falam, nossa, aquela conferência mudou minha vida, né? Eu já falei isso. Outras pessoas falam também e está tudo bem com isso. Mas sabe que você pode falar assim, aquele culto de domingo de manhã mudou minha vida? É verdade, amém. Porque tudo está na nossa expectativa. Às vezes a gente espera conferência. Culto de mulheres, não precisa nem conferência, culto de mulheres, a gente tem uma expectativa, culto de mulheres, culto de mulheres. A expectativa que a gente tem, Deus vai e alcança. Deus vai ao encontro da expectativa nossa. E isso tem que ser para todo culto. Porque todo culto, onde tem palavra, tem libertação, tem poder, porque onde tem palavra, tem poder. Então, a gente precisa criar expectativa para cada culto. Hoje é o culto. Ah, mas tá chovendo isso, mas hoje é o culto, porque hoje tem algo do Senhor para mim. Amém, amados? A gente precisa criar expectativa. Não no músico, não nas músicas. E não no pregador, mas na palavra, no que o Senhor tem para despejar para a gente. Amém? É claro que a gente não vem só para sugar do Senhor, mas para se entregar a Ele também. Amém? Mas a gente também cria expectativa porque Ele vai fazer. Amém? O tema de hoje é mantendo a chama acesa. E talvez alguns de vocês tenham pensado, então hoje a gente vai correr, a gente vai, fogo! E se for também, se Deus mandar, está tudo bem. Só que a gente às vezes se baseia muito no externo. Só que o fogo, a chama acesa, não tem muito a ver com a movimentação, mas tem a ver por dentro. Amém? Porque o que acontece no externo, e glória a Deus pelas manifestações, pelo pessoal que corre, que cai, glória a Deus, que isso é bom, eu também gosto. Mas sabe que isso acontece, não tem como acontecer sem um fundamento, que é a palavra? Amém? Então, não tem como a gente falar de manter a chama acesa sem falar daquilo que é básico. Daquilo que é o combustível para a nossa chama permanecer acesa. Porque a ministração de hoje, o tema é mantendo a chama acesa. Claro que ela precisa ser acesa primeiro, e depois a gente mantém. Mas nenhum fogo se acende, nem se mantém sem combustível. Amém? E não tem como a gente falar de combustível para a chama estar acesa. Que chama é essa? O fogo do Espírito. A chama do Senhor. Amém? Sabe, aquele coração que... Sabe quando a gente nasce de novo? Eu não sei se tem alguém aqui que não é nascido de novo, mas quando a gente nasce de novo, quando a gente se converte, a gente já olha para a Bíblia de forma diferente. Eu lembro que quando eu me converti, eu até comecei a economizar água de forma diferente, que eu falava, não, a água foi criada pelo Senhor, então eu tenho que economizar, é sério. Eu comecei a economizar água, que eu nunca parei para pensar nisso. Ninguém me falou, eu não ouvi num culto, mas foi algo por dentro, porque algo tinha acontecido por dentro, a gente já começa a olhar as coisas de forma diferente. E a gente começa com aquela chama, sabe aquele primeiro amor que a gente ouve falar? Amém, glória a Deus. Mas esse amor, essa chama, ela não precisa se apagar. Ela não tem necessidade de se apagar. Embora, dependendo do decorrer da caminhada, ela às vezes apaga sim. E é por isso que a gente está falando hoje. Porque glória a Deus pelos cultos de ensino aqui. Glória a Deus, amado. O pastor sempre fala, incentiva você a vir na quinta-feira. Porque às vezes a pessoa vem de outra igreja e fala, aqui não tem EBD, não. Tem, quinta-feira. Amém? Por quê? Não é EBD, porque a não ser que fosse escola bíblica quintal. Porque é quinta. Amém? Engraçadinha eu. Mas é porque é o ensino da palavra. Só que você não está numa sala, não é domingo de manhã, até porque domingo de manhã aqui agora tem culto, porque tem muita gente, glória a Deus. Mas a gente tem as quintas, com temas específicos, para a gente aprender, crescer, para a glória do Senhor. Porque Ele é o maior interessado em ver nosso crescimento. Amém? E aí nós vamos começar a falar da chama, do fogo. Amados, quando a gente pensa no fogo natural, a gente pensa que o fogo, ele é algo tão precioso, né? Quando a humanidade ela descobriu o fogo, muita coisa mudou, foi uma revolução.
Amém? Eu estudei um pouco isso há muitos anos atrás, eu não lembro mais da minha época de escola, mas eu lembro que aconteceu uma revolução e tudo começou a mudar, porque o fogo chegou. Hoje a gente não se imagina mais sem o fogo, né? Imagina, sem fogo para fazer comida, sem fogo para isso, sem fogo para aquilo, porque o fogo está em tudo. Está em tudo, está desde uma fábrica de aço até, enfim, tudo. Na nossa vida a gente tem o fogo. E o fogo, de fato, é essencial. E quando você vai olhar as características do fogo, o fogo, ele queima sujeira. Quando você vai lá e varre o quintal com a folha, o que a maioria das pessoas fazem? Joga a folha lá fora e joga fogo. Para quê? Para queimar aquilo que é lixo. Sabia que o fogo na nossa vida, ele queima aquilo que é lixo? Estou começando a falar, eu nem anotei isso, estou começando a falar por quê? Porque às vezes a gente fala assim, para que eu quero manter a chama acesa? A gente precisa do fogo do Espírito aceso o tempo todo na nossa vida, para essas coisas. Para quê? Para queimar aquilo que não presta. Para purificar, porque o fogo também purifica. Aliás, o calor, eu não entendo muito, mas Débora trabalha com instrumentos, você coloca lá na água quente, não é isso? Para poder, esterilizar, obrigada. Por quê? Porque ele purifica. Olha como a gente precisa do fogo, ele purifica, ele molda. Se você colocar um plástico no fogo, ele começa a moldar da forma que você quiser. O fogo nos molda. Amém? O fogo do Espírito. Amém? Não é um fogo qualquer, nem é um fogo estranho, amados. É o fogo do Espírito. É a chama acesa do Senhor dentro de nós, que tem que estar acesa sempre, que tem que estar ardendo sempre. Lembra dos discípulos lá no caminho de Emaús que não reconheceram Jesus, a princípio? Lembra? E aí depois, depois que ele repartiu o pão, que eles, né, a palavra fala que abriram-se os olhos. Ele não estava de olho fechado, amados, eram os olhos espirituais. Amém? E aí, quando ele abriu os olhos, a palavra diz que ele olhou e falou assim, você não percebeu que quando ele falava, ardia em nós? Olha só o fogo. Quando Jesus falava, ardia. Sabe por quê? Porque Jesus é a palavra. Amém, amados? Antes da gente começar a abrir, porque o Senhor hoje falou que ia ser um pouco diferente. Eu gosto sempre de trazer meu papelzinho, mas o Senhor falou assim, não depende do papel não, depende de mim. Amém. Glória a Deus. E aí, antes da gente abrir, eu queria que você, porque hoje também mantendo a chama acesa, amém, mas é um momento de reflexão, amém? Porque a palavra, ela tem dois gumes, ela confronta e ela conforta também, mas ela precisa confrontar, amém? A gente sai daqui, a cada culto a gente precisa sair, assim, com algo diferente, ainda que você não vai sair totalmente mudado, você entrou de um jeito e saiu de outro, é claro que não, é um processo, mas a gente precisa sair de cada culto falando, puxa, isso aí que o pastor falou, caramba, isso que Kátia falou, não percebi que eu estava errando, porque às vezes a gente nem percebe. Mas a gente precisa sair de cada culto com algo incomodando, algo confrontando, para a gente crescer, para a gente avançar. Que todo ser humano, amados, não precisa ser nem crente, nenhum ser humano quer ficar parado. Todo ser humano, ele quer crescer. Amém. Ele não precisa conhecer nada da palavra, nada de Deus, mas se você perguntar, ele tem vontade de crescer? Quero crescer profissionalmente, assim, assado, eu quero crescer, todo mundo quer crescer. E a gente já falou sobre crescimento espiritual também. Amém? Amém? Aliás, se a gente perceber os temas, tudo que a gente vai falar hoje, a gente já até vai ter tema específico. Mas eu não vou dar spoiler, não. Daqui a pouco a gente fala. Amém? Mas aí eu vou pedir para vocês fazerem uma dinâmica, não precisa sair do lugar, é você e você mesmo. E assim, sabe quando você vai avaliar alguma coisa e fala assim, dê uma nota de 0 a 10 para a forma como o atendente falou com você. Se o problema foi resolvido, sabe quando você faz uma avaliação assim, depois de um atendimento bancário, depois de uma compra? Então, agora faz uma avaliação você, antes da gente começar a falar. Muda tudo, papai muda tudo, glória a Deus. Antes da gente começar a abrir, faz uma avaliação você agora, amém. Dá uma nota de 0 a 10, por quanto você dá tempo, dá prioridade à palavra de Deus. Nota de 0 a 10, não é para falar, é para você mesmo, mas seja sincero, faz sim, gente, faz sim. Dá uma nota de 0 a 10, eu falei para o tempo, a prioridade que dá. Dá uma nota de 0 a 10, não vou nem falar todos, para quanto você pratica essa palavra. Quanto você honra a palavra, quanto tempo você gasta com ela, qual é a prioridade dela no seu dia e quanto você pratica da palavra. Daquilo que você tem aprendido nessa igreja local, glória a Deus. Amém? Ainda que você não tenha aberto a Bíblia nunca. Olha, comecei agora, não abri Bíblia nenhuma, mas você tem aprendido a palavra aqui. Amém? No discipulado de casais, para quem é casado, no discipulado de jovens, para quem é jovem, e nos cultos regulares. Amém. E aí, se você der uma nota de 0 a 10,
Não, né, eu leio assim no final da noite, quando eu lembro. 3. Aí vai, não, até que, não, eu sei que ela é importante para mim, então 6. Aí você vai dando nota. A média, aí a gente tira a média aritmética. Ou não precisa dar média aritmética, de repente você não sabe, não lembra como é que é, mas aquela nota que mais deu, mais 3, foi mais 4, foi mais 5, foi menos de 5, foi mais de 5. A nota que você der, se você fez, eu espero que você tenha feito, se não faz em casa, é a nota do seu relacionamento com o Senhor, do seu relacionamento com Jesus. Porque eu comecei falando que Jesus é a palavra. Amém? Então, se eu tenho uma nota 5, ou seja, mais ou menos, nem muito, nem pouco, é o meu relacionamento que eu tenho com o Senhor. Aí, por mais que eu fale, mas eu amo o Senhor é lindo, mas a palavra que é Jesus, eu não ligo. E aí Jesus disse, vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, e eu vou te aliviar. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Lembra que ele falou isso? Você vai encontrar descanso em mim. Só que como é que a gente vai encontrar descanso se o nosso relacionamento com ele está 0? Como é que a gente vai encontrar alívio para quando estiver cansado se o nosso relacionamento é 0? E aí tudo aquilo que ele falou, vem a mim que eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas se eu não for a ele, como é que eu vou receber? Amém, amados? Então o que a gente dá prioridade para a palavra é a prioridade que a gente dá para Jesus. E às vezes a gente fala que Jesus é lindo mesmo, só que Jesus é a palavra. E por que eu estou falando isso? Porque é o primeiro combustível para manter a chama acesa. A palavra, amados. Andréia, você sempre fala isso, porque não tem outra opção, não tem coisa nova. Mantendo a chama acesa. Hoje a gente vai aprender 10 passos para correr, para se encher. Não, amados, a gente vai aprender aquilo que a gente aprende sempre. Amém? É a palavra. Mas por que a gente aprende sempre? Porque a gente sempre tem que estar renovando a nossa mente. Sabe, amados, os dias são maus às vezes. Tribulações vêm, pressões vêm, claro que vem para todo mundo. Jesus não enganou ninguém, disse que no mundo teríamos aflições sim, mas para ter bom ânimo, porque ele venceu. E se nós somos um com ele, a gente vence. Mas a pressão vem, então a gente precisa estar sempre renovando a mente pela palavra. Porque às vezes a gente pensa que, palavra, o quê? Fiz rema, escola de ministros, sei tudo da palavra, sou totalmente capacitado, tudo. Aí vem a primeira pressão, se eu não estiver estruturado naquilo que eu aprendi no rema, na escola de ministros, na escola de missões, no curso de oração, se eu aprendi tudo isso e não coloquei em prática, eu não tenho estrutura nenhuma por dentro para aguentar a pressão. E o pastor falou isso um dia desse num culto aqui, não lembro agora qual foi o tema, mas ele falou sobre isso, foi muito bom, porque se a gente não tiver a palavra para nos estruturar, a gente não aguenta a pressão. E aí, se a gente não aguenta uma pressão, como é que a gente vai manter uma chama acesa? Amém, amados? Lá em Mateus 7, fala sobre os fundamentos. Quem constrói uma casa sobre a rocha é como alguém que constrói, que se estrutura, eu estou parafraseando, tá, amados? A gente não vai abrir lá, não. É como alguém que estrutura a sua vida na palavra. Amém? É como estruturar sobre a rocha. Vai vir o vento, né? A gente não fala assim, nossa, olha, passei por um vento. Já ouviu falar? Passei por um vento, evangeliquez. Vem o vento, vem a tempestade. Olha, estou passando por uma tempestade. Tem um livro ali também, sobre a tempestade. Tem tempestade, vem vento, vem a chuva, transbordam os rios, isso e aquilo, mas a casa fica, porque ela está estruturada onde? Na rocha, na palavra, em Jesus. Amém? Agora, se eu estruturo a minha vida só no correr, só no cair, aula de consagração, cair, glória a Deus, amém, amados, é bom demais. Mas se eu estruturo a minha vida nisso, o primeiro vento que vem, a primeira pressão, quero desistir, não estou aguentando mais não, está difícil. Amados, é difícil sim, é muito difícil às vezes. Agora, se a gente não tiver baseado na palavra, alguém lembra esqueci o nome daquele cantor, Salomão do Reggae, ele tem uma música que ele fala, baseado na palavra. Então, baseado na palavra, amém? Inclusive, olha, vou me expor aqui. Uma vez eu ouvi uma música dele, ele falava baseado, ele falava alguma coisa, eu estou ficando viciado. Eu falava, que coisa horrível de se falar da palavra. Estou ficando viciado. Sério, gente, eu julguei. Mas depois eu parei para pensar, eu estava lendo, e eu falei, gente, mas viciado é o quê? É você ser dependente daquilo. O viciado,
Ele precisa daquela droga, ele precisa de algo, às vezes não só droga, mas às vezes outras coisas. Ele precisa daquilo, senão ele não consegue sobreviver, pelo menos é o que ele acha. E, de fato, se não houver um tratamento, eu já vi uma pessoa, até morava aqui no Retiro, ele teve um problema sério e ele chegou a falecer, porque ele teve aquele período de abstinência tão forte, ele teve tanto sintoma, que o corpo dele não resistiu. E ele veio a falecer, porque decidiu ficar longe das drogas. É sério, amados. O vício lá fora é sério, né? Eu sei que é sério. Talvez você fale assim, André, mas isso é incômodo de falar, mas é verdade, lá fora é assim. E sabia que lá fora esse povo precisa ser alcançado, por mim e por você? Amém. Esse povo precisa ter sede do Senhor. Ele precisa desejar, mas quem vai passar para eles, quem vai fornecer somos nós. Porque Jesus foi, ele está lá, mas ele deixou o Espírito conosco. Amém? Amém? E ele falou, do seu interior fluirão rios de água viva. Para quê? Para matar a sede do povo lá fora. Amém? Amém? Mas aí, ok, o viciado lá fora. Mas aí o viciado depende daquela droga, depende de algo, porque senão ele tem um treco. Ele já espera a próxima. Ele tomou, a pessoa viciada no álcool, tomou a última, já está esperando a próxima. Já está ansioso pela próxima. Já está desesperado, já a mão começa a tremer, começa a ter sintoma, infelizmente, é triste isso. Mas sabia que a gente pode ter esse sintoma com a palavra? Não um sintoma negativo, mas um desejo ardente da palavra. Qual é a próxima dose? O próximo culto, a próxima leitura, a próxima meditação, qual versículo? Amados, a gente precisa dessa sede pela palavra, sabe, dessa fome, porque a palavra a gente aprendeu também que ela é o pão, é o nosso alimento, mas a gente precisa ter fome dela. A gente pode comer sem fome? Pode, claro, a gente muitas vezes come sem fome, né? Só que é diferente quando a gente come com fome, né? É gostoso. Então, a gente precisa ter fome. A gente precisa manter essa chama acesa. Mas a gente só mantém se alimentando dela. Amém? Porque é um ciclo, amados. É um ciclo. A gente se alimenta. Aí a gente se alimenta, a gente se enche do Espírito. Aí, quando a gente se enche, a gente está com a chama acesa. Aí tem o calor, aí a gente bebe a água, que é o Senhor, que Ele é a fonte. E é um ciclo. Bebe, se enche, está cheio, começa a queimar, tem sede. Matou a sede no Senhor, se enche do Espírito, e é um ciclo. Não dá para parar. Se parar, a gente amorna. E a palavra diz que ele vomita o morno. E é sério, que se você for beber uma água morna, você vai ter vontade de botar tudo para fora. E Deus também é assim. Só que aqui ninguém vai sair frio, amém? Amém. Se você entrou frio essa noite, e você considerar a palavra pregada aqui, que não tem nada a ver comigo, mas com o Senhor, você vai sair daqui diferente. Amém? Amém? Depende do quanto eu e você considerarmos a palavra essa noite. Amém. O que está sendo ensinado, o que está sendo ministrado, porque não sou eu, não é a Andréia. Porque se eu não vier, vai vir outro no meu lugar e o Senhor vai fazer a mesma coisa. Amém. Porque nós somos dependentes do Senhor, inclusive quem está aqui ministrando. Ai de mim se não fosse Ele, amados. Eu nem estaria aqui, porque eu não gostava nem de abrir a boca, pegar o microfone. Mas glória a Deus que eu não desisto, o que o Senhor falar eu faço. E, amados, a gente tem aprendido muito aqui também sobre serviço na igreja local. Sabe que você mantém a chama acesa, congregando e servindo na tua igreja? Amém? Servindo na sua igreja, você mantém a chama acesa sim. Sabe por quê? Porque servir é a base que Jesus deixou para nós. Ele veio para mostrar que a gente veio para servir. Porque Ele veio para servir e nós somos imitadores dEle. Então, se Jesus ensinou muita coisa, e uma das coisas que Ele ensinou é que a gente deve servir. Aquele que quiser ser o maior, sirva. Amém? Amém? Ele ensinou isso para nós. Então, se Ele ensinou, Ele é a palavra, se eu obedeço o que Ele faz, eu mantenho a chama acesa. Eu estou sempre afogueada. Eu sirvo por quê? Porque eu amo ao Senhor e eu amo essa igreja local. Por quê? Porque é a obra do Senhor. Não é o templo, não é a parede. Porque a gente pode fazer um culto muito bem, um culto cheio do poder, cheio da palavra, lá fora numa tenda. Mas existe o templo para quê? Para o nosso conforto. O pastor sempre fala isso. Por isso que a gente precisa cuidar, por isso que existe o dízimo, para a gente cuidar, para a gente pintar. Pintou o chão, ficou lindo. Agora tem um tapetinho ali. Coisa simples, né? Mas é tão legal quando você vê o avanço do lugar. Não é bom, gente? Dá uma alegria, parece que é na sua casa. E glória a Deus, tem que parecer mesmo.
Porque a gente faz parte disso aqui. Então, quanto mais a gente serve, mais o fogo acende. Mais, sabe, abana a brasa. Quanto mais a gente serve, quanto mais a gente congrega também, amados. Outro combustível, congregar. Amados, eu não vou abrir porque a gente já cansou de falar sobre isso. Não deixeis de congregar. A palavra fala, não deixeis de congregar. Ou seja, é imperativo, não pode, não deve, não para de congregar. O mundo, amados, está cada vez mais mundo. Mas enquanto o mundo está cada vez mais mundo, a igreja tem que ser cada vez mais igreja. Amém? O mundo está lá, para que igreja? Não precisa. Influenciando irmãos nossos que não precisa disso aqui. Porque a igreja somos nós. Nós somos o templo do Espírito. E é verdade, somos sim. Só que a gente precisa do ajuntamento dos santos. Sabe por quê? Porque onde há unidade, Deus derrama a bênção. A gente quer tanto unção, e uma das unções mais poderosas é a unção coletiva. Que você só vai ter quando vier aqui. Amém? Você vai se entregar em casa, glória a Deus. E você, teve um dia desse que eu estava gritando e cantando, e oi, pulando. Daqui a pouco a Ana Paula veio lá da escada. Tá tudo bem, mãe? Eu só estou desfrutando, já está acabando. Porque, não precisa daqui. Mas aqui tem uma unção coletiva, que a gente não vai encontrar em lugar nenhum, só onde tem um ajuntamento dos santos, a comunhão dos irmãos, amém? E onde tem unidade, Deus derrama bênçãos, a chama está acesa, amém? Então percebe que são princípios básicos que a gente sempre aprende, mas a gente sempre tem que continuar ouvindo, porque ou a gente às vezes esmorece mesmo, ou às vezes a gente nem está percebendo que não está praticando, porque a diferença não está no saber, está em praticar a palavra. Amém? Amados, outro princípio, vamos abrir lá, né? Porque eu estou falando bastante, mas amém. Amém. Vamos abrir. Outro princípio é o amor a Deus, e ele é a base de todos os outros que a gente está falando. Eu já falei da palavra, já falei do congregar, amém? Já falei do serviço. No zelo não sejais remisso, está dizendo lá em Romanos 12. Mas sede fervorosos de espírito. No zelo, não sejais remisso. Ele está falando, inclusive, de serviço na igreja local. Também. No zelo, no cuidado. Não seja remisso, não seja negligente. Pelo contrário, sede fervorosos no espírito. Então, fervor de espírito tem tudo a ver com serviço. Amém? E aí, partindo para a próxima parte, falando sobre o amor a Deus. Amados, é tão simples. Manda, André, amor a Deus. Amados, a palavra diz que quem ama é quem guarda os mandamentos. Amém? Quem me ama guarda os meus mandamentos. O Senhor fala isso. E o Senhor é a palavra. Então nós, por amor a Ele, nós fazemos todo o restante. Sabe por quê? Às vezes a gente fica num negócio de pode ou não pode, pode ou não pode, pode ou não pode. Mas se a gente amar ao Senhor, a gente nunca mais vai perguntar a ninguém se pode ou não pode. Porque tudo que a gente vai fazer para agradar. Porque quando a gente ama, a gente quer agradar. Não é? Aí a gente ama o marido, a gente quer agradar ele. Aí a gente ama a esposa, quer agradar. Ama o filho, a gente ama o filho. Então a gente quer agradar, às vezes nem está podendo. Mas porque o filho quer aquilo, você dá, porque você ama. Você ama, você quer agradar. Então quando a gente ama o Senhor, a gente não precisa perguntar, pode isso? Pode? Se abrir agora aqui uma rodinha, pergunte ao pastor. Vai vir, pastor, pode tatuagem? Pode vir, sim, pode não sei o quê, pode não sei o quê. Pode ou não pode? Quando a gente ama o Senhor, pronto, é o filtro. A gente não precisa perguntar se pode ou não pode, porque tudo que eu fizer é para a honra e glória do Senhor, porque eu amo, e se eu amo, eu quero fazer tudo para agradar meu Pai. Sabe, quando a gente ama o Senhor, quando aquela chama está acesa, quando a gente erra, é triste, a gente quer chorar, a gente, sabe, fica incomodado, eu não acredito que eu fiz isso de novo, Senhor, me perdoa. Isso é amor, você não queria desagradar, você não queria entristecer o Espírito, porque a gente também não pode entristecer o Espírito, a palavra fala, nem apagar o Espírito, que é possível, senão a palavra não falava, não apaguei o Espírito. Amém? Então, quando a gente ama, a gente obedece, a gente tem o desejo de obedecer, de fazer cada vez melhor, de servir com cada vez mais excelência, de ser uma melhor filha, uma melhor mãe, uma melhor esposa, um melhor membro, um melhor liderado. Quem ama o Senhor não quer dar trabalho para o seu líder. Amém, amados? Não quer entristecer o seu líder, não quer dar trabalho para o pastor. Amém? Aleluia. Então vamos abrir lá para falar, André, está falando muito, então vamos abrir.
João, capítulo 14. Aliás, João, capítulo 14, se você ler 14, 15, Jesus vai falar permanecer, permanecer. Ele vai falar sobre ser a videira, nós sermos os ramos. Aleluia. Glória a Deus. Eita glória. Amados, a hora passa rápido, né? Meu Deus. João 14. João 14. Glória a Deus. Aleluia. No versículo 15. Versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu já falei, eu abri para você ver que eu não estou falando por mim mesmo. Amém? No capítulo 15, nós não vamos ler todo, mas no capítulo 15, Jesus disse que ele é a videira, nós somos os ramos. Se a gente não permanecer nele, a gente não dá fruto. Então, olha só a palavra manter a chama acesa, permanecer. Manter, permanecer. Se você não permanecer em Jesus, se eu não permanecer nele, na videira, na árvore, eu não tenho como dar fruto. Então, se eu não permanecer na fonte de calor, na fonte, no combustível principal, eu não tenho como manter a chama acesa. Amém? Lá no capítulo 15, no versículo 7, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei-vos o que quiserdes e vos será feito. Aleluia, quantas vezes a gente quer isso e quer, porque Senhor que não está acontecendo, Senhor eu dou o dízimo, Senhor eu vou para a igreja, não falta um culto, não falta um discipulado, não falta uma aula do rema, sou isso, eu oferta a cesta da abundância, compro 2 cestas inteiras, faço tudo, mas não está no Senhor, porque às vezes, amados, André, mas então tudo isso que você falou aí não serve para nada? Claro que serve, amados, claro que serve. São as funções, são as atitudes, são as ações, mas e aqui dentro? Porque às vezes eu posso fazer isso tudo apenas como uma rotina gospel, sabe? Apenas como só fazendo as obras, só as obras. Aí eu faço isso, eu faço aquilo, e glória a Deus, que a gente precisa fazer sim, as obras. Nós somos capacitados e Ele nos capacita para toda boa obra. Amém? Glória a Deus. Mas a questão é por dentro, porque se eu fizer só porque eu tenho que fazer, é diferente, amados. Não é assim, isso não é o amor, isso não é amor. Acabei de falar, a gente precisa amar o Senhor sobre todas as coisas. Lá na lei, inclusive, diz que a gente tem que amar o Senhor com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. Lá na lei fala isso. E aí eu fiquei prestando atenção, estava lembrando disso em casa, falei, gente... Ele estava falando força, entendimento, coração. Ele estava falando, você tem que amar o Senhor no seu corpo, alma e espírito. Amém. Aleluia. Eu sei que às vezes a gente se irrita com o André falando desse negócio de alimentação. Eu sei. Eu sei. Mas sabe que quem ama o Senhor, a gente quer permanecer íntegro em todo o nosso ser. Em todo o nosso ser, corpo, alma e espírito. Porque tudo que a gente tem é para glorificar o Senhor. Amém. Quando eu amo o Senhor, eu não preciso, sabe, ficar preocupada, sabe, como eu vou repetir, de perguntar pode ou não pode, se eu vou usar tal roupa, se aquilo é pecado, se não é, porque se eu amo ao Senhor, tudo que eu uso, inclusive meu corpo, alma e espírito, é para glorificar Ele. Amém. Meu corpo, alma e espírito ama ao Senhor. Amém. Embora a minha carne, ela tende para o pecado, claro que tende. Mas aí, amados, quanto mais, olha como Jesus falou, permanecer em mim, que aí você vai dar fruto. Quanto mais nele, mais fruto. Quanto mais nele, mais quente. Quanto mais nele, menos aceita a tentação. Porque não tem como. Ou você é daqui ou você é dali, não tem um meio termo. Ou você está servindo ao mundo, amados, o mundo está aí para a gente andar sobre ele e levar a palavra por todo canto. A gente vive nele sim. Claro que a gente vive nele, não tem como ficar alienado do mundo. Mas a gente não pode ser influenciado por ele. Amém. Porque a gente vive hoje, agora, no reino. Um outro reino, que não é esse. O mundo jaz no maligno, amados. O mundo jaz no maligno. Lá fora está cada vez pior e vai ficar cada vez pior, porque jaz no maligno. Toda hora você ouve um negócio e fala assim, gente, que absurdo, agora está assim? Agora está assim. Mas para a gente, que é igreja, a gente não se espanta, porque a gente sabe que isso vai acontecer. O nosso papel é ficar na intercessão, na brecha e sair trazendo todo mundo das garras dele para cá. Para o Senhor, para o reino. Esse é o nosso papel. Saquear o inferno. Esse é o nosso papel.
Não adianta a gente falar, mas o mundo, o mundo tá, mas a gente, embora viva nele, a gente não é mais regido pelas leis dele. Ele jaz no maligno. A gente habita no reino. Amém, amados? Então, o nosso papel é orar, é interceder, ficar na brecha, é quebrar o poder do diabo mesmo sobre mentes cativas lá fora e pregar a palavra, pregar o evangelho, arrastar, tirar das garras dele todo mundo que a gente puder. Amém? E quando eu falo pregar o evangelho, não é necessariamente que você vai lá, oi, pois não, eu sou André, eu quero pregar o evangelho para o Senhor. Não, mas com as nossas atitudes. Amém? Uma pessoa que é cheia do Espírito, que mantém a chama acesa, que está com aquele fogo aceso. Mas der 1 minuto para ela, daqui a pouco ela pode até não estar falando necessariamente Jesus, Deus, mas uma atitude diferente, a pessoa vai olhar aí. Essa menina é diferente, ela não mentiu. Por que você não mentiu? Porque não é legal, porque senão papai não gosta. Estou dando exemplo, tá, amados? Papai não gosta. Não é tipo assim, o pastor não deixa. Não tem nada a ver com isso. Senão eu desagrado ao meu pai. E eu amo meu pai e ele me ama. Não quero desagradar meu pai. Pronto. Você nem percebe, você está pregando. Quando todo mundo quer te arrastar para fazer besteira e você não quer fazer e você diz que não, todo mundo vai te criticar. Mas todo mundo vai perceber que tem alguma coisa diferente. Quando precisar, vai em você, depois de ter te criticado. Amém? E é dessa forma que a gente arrasta o povo lá de fora para a palavra, para o Senhor, para ter vidas transformadas como a nossa está sendo. Amém, amados? E quanto mais a gente faz isso, sabia que mais a chama arde. Sabe por quê? Porque o que tem no coração do Senhor são vidas. E quando a gente pensa em vidas, se o nosso coração não borbulhar, se a compaixão não tomar conta de nós, tem alguma coisa errada. Olha, amados, vou te ser sincero, se você pensar nas vidas lá fora, e você não for tomada de uma compaixão e falar, meu Deus, ele vai para o inferno se eu não fizer algo. Você está tendo, com certeza, pouco tempo de relacionamento com o Senhor. Porque você não está como ele. Porque quanto mais perto dele, mais você vai pensar com a mente de Cristo. Amém? Quanto maior relacionamento com ele, mais você está pensando como ele, mais você tem compaixão, mais você age corretamente, menos tendência a errar. Amém? Porque ninguém quer errar, é chato, é ruim. Mas quanto mais nele, menos erro. Amados, gente, é tentado, Jesus foi. Ou você acha que lá no deserto, quando a Bíblia fala que ele foi tentado pelo diabo, não foi tentado não, o diabo ficou falando, não, senão não seria a palavra tentação, ele foi tentado. Mas ele respondeu com o quê? Palavra. Todas as tentações, ele, palavra. E você, e eu, quando a tentação vem, como é que a gente responde? Com o que está dentro. Amém? Ou seja, quanto mais palavra, mais firmes contra a tentação. Amém, amados? Glória a Deus. O tempo passa rápido, glória a Deus, mas eu vou falar o que o Senhor falou para falar. São vários os combustíveis para manter a gente acesa, mas o principal é o que a gente não pode esquecer, que é a palavra. Congregar, adorar. Amados, quando a música estiver aqui, não fica, a Karina é linda, eu sei, Karina é linda, a Débora também, a Débora, o cabelo hoje está lindo, ai, está tão linda a Débora com esse cabelo, prestando atenção para ver se, fulano errou a letra, ó, fulano, ó. Amados, desfruta, eu já fui corrigida pelo Senhor, pessoalmente, porque o Senhor me corrige pessoalmente, aqui, ó, na época que eu era líder de música, eu estou, meu Deus, André esqueceu o teclado montado, o pastor vai falar, ai, meu Deus, André, eu fiquei agoniado que o André não montou o teclado, eu olhei para o pastor, pastor, a música fluindo, aí o Senhor falou comigo assim, pare, preste atenção em mim, aí eu, amém, parei, o Senhor falou, para e preste atenção em mim, você não vai poder resolver isso agora, preste atenção em mim, aí eu, amém, esqueci, fechei até o olho para não ser tentada, e desfrutei, amados, já teve vezes de eu subir aqui para ministrar, e assim, é difícil acontecer, mas teve vezes de eu subir, e assim, está me tremendo. Por que eu estava nervosa? Não era unção mesmo. E já estava ali, ó, enquanto a música estava acontecendo, sem precisar pegar no microfone. Amém? É o Senhor, e Ele faz mesmo, e é Ele que faz. Ele que faz. A gente não pode atrapalhar, mas é Ele que faz. Amém? Outro combustível maravilhoso e essencial para manter a chama acesa. Inclusive, se você, Andréia, não estou assim, estou frio, estou querendo parar, terça-feira você pode ligar o combustível aqui 7 horas da noite. Amém? Toda terça-feira, 7 horas da noite. Opa, a gente joga lá, ó, brasa. Amém? Para se aquecer. Oração, amados. Oração.
olha, a gente tem uma livraria ali poderosa, tem um monte de livro de oração. E a última vez que Vanusa falou sobre oração, ela perguntou, André, tem livro de oração? E eu falei para ela, Vanusa, eu nem peço muito, porque ninguém compra. Vanusa ficou horrorizada, é verdade. É o menos vendido, são livros de oração. E, no entanto, algo tão poderoso. Uma ferramenta poderosa. Amados, Deus nos disponibiliza ferramentas poderosas para a gente viver nessa terra andando em triunfo. Amém? Só que não adianta, a gente está cheio de ferramenta, a gente pode ter um armário lá de ferramenta, aquelas ferramentas poderosas de última geração, caríssimas, compradas no Polishop. Não adianta nada se você não souber fazer ou se você não mexer nela para fazer nada. Ela vai ficar lá, ela vai pegar poeira e falar assim, uau, cada ferramenta linda que você tem, e aí? Quantas coisas você já fez com ela? Nada. Não mexo, está ali guardada. É isso. Palavra, oração, tudo isso que eu estou falando, todos os combustíveis para manter a chama acesa, são ferramentas que o Senhor disponibiliza para nós. Amém. E a oração é algo poderoso. Amados, eu até vou falar algo que eu não estava previsto, mas Karine hoje, quando a gente conversou pelo Zap, normalmente eu não converso pelo Zap quando eu venho ministrar, mas, glória a Deus, estava trabalhando, estava botando trabalho em dia, e aí está tudo bem. Até porque é ele que faz mesmo, né? Não sou eu. E aí ela estava lembrando, né, das formas de oração, ela não sabia, né, depois que ela veio para cá, ela está aprendendo muita coisa. Falei para ela que ela vai aprender mais ainda, glória a Deus. E assim, ferramentas tão poderosas, tantas formas de oração, quando a gente aprende como orar, amados, tudo muda. Porque, amados, o Senhor, Ele quer um coração sincero, 100% dele, amém? Só que quando a gente aprende também a forma certa de orar, é diferente. Quando a gente não sabe, está tudo bem, o Senhor vai receber a nossa oração sim. Vai subir para Ele a nossa oração? Vai. Mas quando a gente sabe se posicionar em oração, como orar, o que fazer, quando ora para Deus, quando não, quando repreende Satanás, é diferente. É diferente. Você se toma de uma ousadia, cheio do fogo do Espírito, que agora você sabe que isso você não pede mais a Deus. Isso aí você manda o diabo correr. Amém? Mas para isso a gente aprende no ensino. Glória a Deus de novo falando do ensino. Mas orar, amados, é básico, é básico. Se você não pode, nenhuma terça-feira vir orar, se organiza pelo menos uma. Eu também não venho toda terça, não, eu não venho toda terça-feira. Mas, amados, é essencial, é diferente. Que coisa boa, que coisa boa. Achei que terça-feira agora, até achei que passou, fosse correr aí, ó, derrubar todo mundo, achei. Que coisa boa, amados. Que coisa boa. Ah, Andréia, mas eu não posso vir. Ok, mas eu não tô, isso que eu estou falando de orar, não é só orar aqui, não. Orar principalmente no seu tempo lá, ó. Só você e o Senhor, sabe? No teu secreto. Como a palavra fala. Fecha a porta. É essa oração que eu estou falando. Sabe, a gente tem oração de petição, oração de consagração, oração de intercessão. A gente tem vários tipos de oração. E hoje não é aula sobre oração. Mas uma das orações principais é aquela oração de entrega. Que você se entrega, que você se consagra ao Senhor. Amados, você sai dali revigorado. Se você se despoja de tudo, e é sincero, porque às vezes a gente está com tanta coisa na cabeça, e às vezes não tem para quem falar. Tem sim, o Senhor. Senhor, olha, eu estou chateado com fulano, aconteceu isso, fala para ele já sabe. Ele só quer relacionamento, ele só quer que a gente fale, mas ele já sabe. Não adianta, não vou falar, né? Porque Deus fala que tem que perdoar, ele sabe, amados. Ele conhece teu coração melhor do que você. Ele me conhece melhor do que eu. Ninguém me conhece melhor do que o Senhor. Ele sabe lá, sabe? Aquelas profundezas do meu coração, que às vezes nem eu percebo que tem, ele sabe. Amém? Então, o que ele quer é relacionamento. Amados, se a gente orasse como a gente deveria orar, se a gente orasse com mais intensidade, com mais entrega, a gente evitaria muitas coisas, evitaria muitos gabinetes com pastor, inclusive. Só que a gente vive uma vida, tipo assim, vou para o culto, vou, não sei o que, oro. Pai, obrigado pelo alimento, não sei o que, em nome de Jesus, amém. Pai, não sei o que, Pai, obrigada por essa noite, glória a Deus, amém. Não, amados. Claro que a gente pode fazer isso, sim, André. Eu não disse que eu não disse. A Andréia falou que não é para orar assim, não. Amados, ora, só ora. Mas uma oração sincera, uma oração de consagração, aquela oração que você se ajoelha e chora. Amados, a gente se ajoelha assim, tá? A gente só não tem aqui no culto aquela liturgia de se ajoelhar, de ter aquela rotina. Mas a gente se ajoelha assim, eu me ajoelho em casa. Amém? Não tem problema se ajoelhar não, tá? Então, assim, é diferente quando você se ajoelha, você se entrega e você se despoja de tudo e fala, Senhor, não sei mais o que fazer, eu não aguento mais. Amados, Ele vem.
e te enche de uma tal forma, e te transborda, e acende aquele fogo no máximo. Acende o maçarico. E você nem precisou correr, você só se entregou para Ele. E Ele acende o maçarico do teu coração. Amém, amados? Oração é algo fundamental. A palavra diz orar sem cessar. Vamos abrir lá, até porque tem outras coisas para falar. Para falar não, para a gente abrir. Aleluia. 1 Tessalonicenses. Aleluia. Glória a Deus. Estou acabando. Eita glória, que hoje a noite passou rápida. Aleluia. 1 Tessalonicenses capítulo 5. No versículo, a partir do versículo 12, ele vai dando alguns preceitos, como aqui a própria Bíblia diz. Ele vai falando, ó, faz isso, faz assim, faz assado. Aí no versículo 16, regozijai-vos sempre. Amados, quer manter a chama acesa? Se alegra antes de ver o milagre acontecer. Começa a dançar na hora da tribulação, na hora da pressão. Começa a dançar, começa a cantar, o choro, a lágrima está descendo, você fala, obrigada, Senhor, porque o Senhor vai me fazer passar por isso. Obrigada, Senhor, porque vai passar. Obrigada, Senhor, porque apesar disso, eu sou mais que vencedor. A lágrima caindo, você está lá, obrigada, Senhor. Pula. Deixa Satanás com raiva mesmo, que ele já está. A diferença é que ele fica todo feliz quando a gente fica, ai, tá tão difícil. Ele gosta, ele fala assim, consegui. Só que quando a gente fala, opa, poder secreto da alegria, não sei se tem esse livro aí, começa a se alegrar, regozija sempre, aqui está falando sempre, não fala aqui, ó, regozijai-vos quando alcançar o que pedirdes. Não está escrito isso, está escrito, regozijai-vos sempre, é sempre, se alegra sempre. O sangue está dando na canela, se alegra. Começa a rir da cara do diabo, para de deixar ele rir de você. Amém? Aleluia. Aí no versículo 17 que eu falei, orai sem cessar. Amados, lá em Josué 1:8, fala para você meditar na palavra dia e noite, ou seja, o tempo todo. O tempo todo. E a gente falou sobre a palavra no início. E agora na oração fala orai sem cessar, ou seja, o tempo todo. André, eu vou ficar aleluiada orando 24 horas por dia? Ué, por que não? Você pode estar orando em línguas o dia todo, trabalhando lá no computador. E orando, por que não? Mas não é disso que a gente está falando. Mas não orar só para alguma coisa, ou quando acontece alguma coisa, mas orar como uma necessidade de relacionamento com seu Pai. Sabe que quanto mais relacionamento, mais o fogo acende. Sabe por quê? A gente faz uma comparação aqui fora, lá fora, no mundo, aqui no natural. Quanto mais contato com alguém, quando essa pessoa está longe, mais saudade você tem. Agora, se você não tem intimidade com alguém, você não tem saudade se ela está longe, tem? Então, como é que se a gente não tiver um relacionamento com o Senhor de intimidade, como é que a gente vai ter sede de beber da fonte? Como é que a gente vai ter fome da palavra? A gente nem tem intimidade, como é que vai vir a saudade? Estou dando um exemplo natural de saudade. Mas quanto mais a gente tem... Amados, se você duvida, coloque em prática. Em nome de Jesus. André, eu não sei se é bem assim não. Coloque em prática. Começa a ler a Bíblia hoje, diferente, como você nunca leu. Começa a ler. Uma semana direto. Desafio você. Lê uma semana direto e ora. Uma semana direto. Todo dia. No 8º dia você não faz. No final do dia tu vai assim, gente, tá faltando alguma coisa. Gente, olha, meu Deus, hoje eu não li. Porque você sente falta. Porque a chama está acesa. Amém, amados? Agora, quanto mais você é longe, mais a chama apaga, mais vai apagando. É como se você tirasse uma brasa de dentro quando você vai fazer o churrasco, se você tirar uma brasa lá de dentro e jogar assim, ela vai, fica lá, ó, incandescente, né, que fala, fica lá, vai ficando. Daqui a pouco, se ela ficar muito tempo longe do fogo, longe da fonte, vai apagar. Para você acender de novo, vai ter que jogar lá, vai ter que abanar. Amém, amados? Eu creio nessa noite você sendo abanados pela palavra, pela unção coletiva. Aleluia! Aleluia, amados! E é isso, quanto mais com Ele, quanto mais intimidade, quanto mais relacionamento, quanto mais palavra, quanto mais oração, quanto mais congregar, quanto mais nele, mais vontade você tem de estar nele. Quanto mais nele, mais cheio você está. E aí a gente se enche do Espírito. A palavra também fala que a gente que se enche do Espírito é um outro combustível. Como é que você se enche do Espírito? A palavra também diz lá em Efésios, capítulo 5. Vou abrir rapidinho para a gente finalizar.
Não vou falar muito, porque a gente tem também uma palavra específica sobre batismo no Espírito Santo. Mas no Efésios 5, versículo 17 e 18... Vou no 18 direto para a gente ganhar tempo. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aleluia! Falando, olha, mas como eu me encho do Espírito? Falou, me enche, Senhor, me enche? Não, senão ele estava falando. E aí, mas aguarde o Senhor te encher. Mas enchei-vos do Espírito. Você, eu que me encho. Versículo 19, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo, aleluia, não é murmurando, ninguém se enche murmurando, dando graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Não se esqueça do versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aleluia! Sabia que a gente se enche do Espírito assim? Sujeitando-se uns aos outros? Porque onde tem orgulho, não tem cheio do Espírito. Porque quem tinha orgulho, o rei do orgulho era o diabo. Era, no caso, Lúcifer, né? Por isso ele caiu. O orgulho não tem nada a ver com o crente cheio do Espírito. Pelo contrário, é a humildade. E quem tem humildade no coração, não é, eu sou humilde, não, é que eu sou pobrezinho. Não, humildade não tem nada a ver com isso. Humildade está no coração. Você pode ter muito dinheiro e ser muito humilde. E você não pode ter 1 centavo e ser soberbo. E ser orgulhoso. Mas o orgulho não tem nada a ver com o Senhor e não tem nada a ver com os imitadores de Cristo. Se não tem nada a ver com o Senhor, não tem como eu me encher do Espírito com soberba. Por isso que aqui fala como você se encher, sujeitando-se uns aos outros. Como você se encher, falando entre vós com salmos, entoando, louvando de coração, e o restante do versículo aqui, como? Orando em outras línguas. Amados, oração em outras línguas é outra ferramenta poderosa. E a gente vai acabar aqui porque é muita ferramenta, amados. É muita ferramenta, mas o principal a gente não pode deixar de fazer, a gente não pode deixar de considerar. Palavra, oração, Espírito Santo. Amados, a gente tem um Espírito Santo por dentro, mas a gente pode sempre se encher dele, sempre se encher dele. Senão a gente cai no erro de falar, eu já tenho o Espírito Santo por dentro, glória a Deus. Não, a gente deve sempre se encher, se encher, se encher até transbordar. Até transbordar, amados. Porque um copo que está cheio, ele transborda, ele molha tudo à sua volta. Agora, um copo vazio, ele vai pingar, vai ficar embaixo da fonte, vai ficar. E se sair da fonte, não vai encher nunca. Mas fica debaixo da fonte para você ver se o copo não enche, não transborda. Fica lá, ó. Ai de você que não fecha a torneira quando a garrafa está enchendo. Porque ela está debaixo da fonte. Aconteceu comigo hoje, esqueci a garrafa. Ficou lá. Sabe por quê? Embaixo da fonte. Aleluia, glória a Deus, amados. André, você pode me ajudar? Agora estamos encerrando. Aleluia. Você fica de pé, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Amados, hoje nós vamos sair diferentes. Paulo falou para Timóteo, em 2 Timóteo, reavives o dom que há em ti. Ei, o Senhor está falando aqui para algumas pessoas nessa noite, reavive. Reavive. Se ele falou para Timóteo, é porque o negócio estava meio morto. Senão ele não ia falar. Reavive o dom que há em ti. Reavive. Você que começou cheio do fogo e no meio do caminho aconteceu alguma coisa e parou. Hoje é a noite. Hoje é o dia. Não é mágica. O evangelho não é mágica, é um processo. Mas por causa do que nós estamos aprendendo hoje aqui, porque eu estou aprendendo junto, pelo que nós estamos aprendendo, nós vamos colocar em prática. Vamos olhar de outra forma. E por causa disso, a chama vai se acender melhor do que antes. O fogo vai subir lá no alto, melhor do que antes. Não vai ser mais uma brasinha, não. Amém? Aleluia. Quem é batizado no Espírito Santo pode orar em outras línguas. Aleluia. Aleluia. Vamos acender o fogo. Aleluia. Aleluia. Eu creio no Senhor abanando pessoas hoje. Abanando. Subindo a brasa. Aleluia, pegando fogo, aquele fogo que já estava quase apagando. Eu creio no Senhor abanando hoje. Abanando, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Amados, hoje é uma noite de reflexão.
Hoje não é uma noite só de didática. E isso foi o que o Senhor trouxe muito forte. Não é só uma noite de didática, mas é uma noite de confronto pela palavra. É uma noite de novas atitudes, de mudança de comportamento. Hoje, noite de mudança de comportamento. Aleluia. Aleluia. Se você... Eu não vou pedir para você levantar a mão, não vou pedir para você vir aqui. Mas se você tem passado por alguma tribulação, algum período difícil, algum período que está pesado, algum período que está quase desistindo, fica tranquilo, que eu já passei por isso também. Mas se você está passando por isso nessa noite, agora, fala para o Senhor tudo o que Ele precisa ouvir. Ele já sabe o que está no seu coração. Mas fala para Ele: Senhor, não estou aguentando mais. Senhor, não sei mais o que fazer. Senhor, eu não quero mais ser assim. Senhor, eu não quero mais estar devagar. Senhor, eu não quero mais negligenciar a Tua palavra. Seja sincero, Ele já te conhece, Ele já me conhece. Abre o teu coração para o Senhor. O que tem te afligido? O que tem te desanimado? Abre o teu coração para o Senhor agora, aproveita. Você não vai vir aqui à frente, é só você e o Senhor, porque eu não tenho nada a ver com isso. É só você e o Senhor, eu só sou um mordomo aqui. Aleluia. Oh, minha dependência está em Ti. Minha dependência está em Ti. Oh, dependentes do Senhor. Oh, dependentes do Senhor, como a gente cantou. Como uma criança que é dependente do seu pai e da sua mãe e confia plenamente nele e nela. Dependentes do Senhor, não como uma criança na maturidade espiritual, mas como uma criança na inocência, na confiança total no seu pai. Dependentes do Senhor, dependentes do Senhor. Nossa dependência não está em homens. Nossa dependência não está na empresa que nós trabalhamos. Nossa dependência não está no marido. Nossa dependência está no Senhor. Não é o seu marido que vai mudar a situação. Não é o seu patrão que vai mudar a situação. Não é o seu patrão que vai mudar, que vai realizar o seu sonho. É o Senhor. Aleluia. Dependa mais. Oh, despojando de tudo que não presta. Oh, purificados pelo fogo do Espírito, moldados pelo fogo do Espírito, transformados pelo fogo do Espírito. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, se tem alguém aqui nessa noite que ainda não tem essa ferramenta poderosa que é orar em outras línguas, porque ainda não foi batizado no Espírito Santo, ainda. Se tem alguém aqui nessa noite, levante a sua mão. Não desperdiça. Aleluia, glória a Deus. Você se importa em vir aqui? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Mais um hoje, mais uma hoje. Mais uma que vai sair hoje daqui com uma ferramenta poderosa. Aleluia. Pode ficar aqui à frente, pode chegar aqui. Aleluia. Oh, aleluia. Mais alguém? Não desperdice essa oportunidade. Tem alguém?
André, eu já sou crente há um tempão, mas eu não entendo direito isso. O Senhor, sabia que a unção nos ensina todas as coisas? Ei, se você é crente, você já tem a unção dos santos por dentro. Vós tendes a unção do santo. Aleluia! Mas se você quiser saber mais, também tem os ministros, o pastor para te ensinar. Mas aqui não está falando sobre ensino, aqui está falando sobre desejo. Você deseja, se você deseja hoje à noite, que você sai daqui com uma ferramenta poderosa. Muda a nossa vida, essa ferramenta. Mais alguém? Mais alguém? Aleluia. Mais alguém? Se tiver vergonha de vir aqui à frente, não tem problema, tá? O importante é você receber. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Solange, pode? Amém? Eita glória, amados. Hoje. Fogo se acendendo. Fogo aumentando. Ei, chama. Aleluia. Chama aumentando. Aleluia. Aleluia. Sabe por que às vezes você sente calor quando está sendo ministrada a palavra? Não é porque o ar diminuiu, não. É porque a chama está sendo abanada pela palavra. Aleluia. Na música, às vezes você está parado e não sabe por que está sentindo calor. A chama está sendo abanada pela palavra cantada. Aleluia. Oh, aleluia. Tem alguém aqui que ainda não tem Jesus como seu Senhor? Aleluia. Não? Aleluia. Glória a Deus. Oh, Ministério de Música, pode dar continuidade aqui. Aleluia. 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 Eu sei
Smith Wigglesworth, o apóstolo da fé. Um homem que operou na terra à vontade do céu. Um homem que viveu cheio do Espírito. Suas palavras continuam trazendo restauração espiritual, emocional e física. Uma vida cheia do Espírito. O primeiro livro de Smith Wigglesworth, lançado pela editora Rema Brasil. Descubra o poder através de Cristo e viva de forma extraordinária. Páginas que vão inspirar a sua fé. Aprenda a carregar suas baterias espirituais e tenha uma vida cheia do Espírito, de Smith Wigglesworth. Disponível também em e-book. Um lançamento Rema Brasil Publicações. A palavra da fé em suas mãos. Vida aos mortos, eu quero ver esta revolução. O amor vai explodir e vai trazer vida aos mortos, eu quero ver esta revolução, perdida em tua liberdade. Esse mundo eu vencerei. Meu Deus não está morto, vive, está aqui dentro de mim, rugindo como leão. Meu Deus não está morto, vive, está aqui dentro de mim, rugindo como leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como leão. A esperança cresce, as trevas fugirão. Minha fé está morta, eu necessito de ressurreição, perdida em tua liberdade. Esse mundo vencerei. Meu Deus não está morto, vive, está aqui dentro